Olá, queridos irmãos. Bem-vindos. Obrigada por estarem desse lado. Preparados para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para a classe de adultos na versão em casa? Para iniciar, gostaria de partilhar as palavras de Davi, registadas no Salmo 119, do versículo 9 ao 12. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Que possamos, assim como o salmista, buscar ardentemente a palavra do nosso Deus e guardá-la nos nossos corações. Também possamos pedir ao Senhor, ensina-me os teus estatutos. Proponho que agora tire alguns minutos para orar e preparar o seu coração para o estudo da palavra. Peça a Deus que lhe ensine, que o ajude a entender a sua palavra e que prepare o seu coração para receber a mensagem que Ele tem para si através deste estudo e meditação. Esta será a última lição desta série de estudos baseados no livro de Jó. Todas as lições estarão à sua disposição no canal do YouTube Bíblia em Casa, onde poderá ver ou rever todas as lições anteriores. A lição de hoje tem como título O que devo aprender? O objetivo da lição é ajudá-la a submeter-se em tudo ao Senhor Soberano. O texto base são os últimos capítulos, do 38 ao 42. Se não teve a oportunidade de ler o texto durante a semana, proponho que pause o vídeo e que tire um tempo para a sua leitura, pois assim ficará mais preparado para acompanhar o estudo e reflexão de hoje. Até já! Se bem se lembra, nas lições anteriores, vimos que Jó, perante as catástrofes que lhe sobrevieram e que lhe provocaram um extremo sofrimento a todos os níveis, desejou por várias vezes ter uma audiência com Deus, pois considerava que o seu sofrimento era injusto e seria uma falha da justiça divina. Jó tinha essencialmente as seguintes questões para Deus. Por que é que eu estou a sofrer? Por que é que permites isto? Eu sei que sou justo. Explica-me o motivo do meu sofrimento. Ele pergunta para Deus, o que é que tens contra mim? E ele faz as perguntas e exige de Deus as respostas. Muitas vezes, durante os seus discursos, Jó referiu que Deus o considerava como um inimigo. Por isso ele desejava ter este confronto direto, como que num tribunal, para se defender diante de Deus. Será que finalmente Jó vai ter a oportunidade de se defender diante de Deus, assim como sempre desejou? Será que Deus lhe vai responder? Vamos ver. Por favor, abra a sua Bíblia em Jó capítulo 38. Siga comigo a leitura e a reflexão de alguns versículos. Vejamos o versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Depois de todos os amigos falarem, depois de Jó falar, todos falaram sobre Deus, como Deus é, como Deus age, como deveria ser, e agora finalmente Deus vai falar. O momento tão esperado por Jó finalmente chegou. Do meio de um redemoinho, o Senhor vai responder a Jó. Note, Deus usa de um fenómeno da natureza para falar com Jó. Isto é comum na Bíblia. Podemos encontrar vários exemplos na Bíblia. São chamadas teofanias, uma manifestação visível do próprio Deus. Acontece, por exemplo, na sarça ardente, quando Deus fala com Moisés, quando Deus desce sobre o Monte Sinai com relâmpagos e dá a Moisés os 10 mandamentos, quando Deus fala com Elias, onde são descritos vários fenómenos naturais, mas ele estava na brisa suave. Deus usa várias formas conforme o propósito da sua mensagem e a quem se dirige. Finalmente Deus vai falar, isso é o mais importante. Mas será que vai dar as explicações que Jó exigia? Vejamos o versículo 2. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Jó ansiava por respostas, mas ao contrário do que Jó esperava, Deus inicia o seu discurso com uma pergunta. E com esta pergunta Deus implicitamente acusa Jó de escurecer. Noutras traduções podemos encontrar a palavra denegrir a verdade acerca dele e dos seus caminhos, sugerindo que as numerosas queixas de Jó sobre a injustiça divina nos seus debates com os amigos não tinham razão de ser. Jó era reto, era íntegro, Jó foi puro, mas nos seus discursos, na ânsia de se defender das acusações de seus amigos, algumas vezes ele foi longe demais. Ele falou precipitadamente, sem pensar. Ele mostrou falta de conhecimento ao questionar os propósitos e a bondade de Deus para com ele. Note que Deus não reprova Jó pela sua vida anterior, como fizeram os 3 amigos, mas pelas suas palavras no presente. E veja que Deus não acusa Jó de impiedade ou pecado,
que era o que Satanás pretendia, mas de falta de conhecimento. Passemos para o versículo 3. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Depois de uma pergunta inicial, agora Deus traz um desafio para Jó. O Senhor ordenou que Jó se preparasse, porque ele lhe faria perguntas e queria respostas. A partir daqui, o Senhor começa a fazer perguntas sobre as mais diversas áreas da criação. Vejamos apenas alguns exemplos destas perguntas que estão registadas ao longo do capítulo 38 e 39. Onde estavas quando eu organizava a Terra? Sabes quem fixou as suas dimensões? Quem a mediu com uma fita métrica? Onde estão assentes os seus pilares? Quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Alguma vez destes ordens ao dia ou indicaste à aurora o lugar devido? Já fostes às nascentes do mar ou passeaste pelo fundo do oceano? Consegues perceber tudo o que há na Terra? Explica lá, uma vez que sabes tudo. Qual o caminho para o lugar onde habita a luz? Onde é a morada da escuridão? Já foste aos reservatórios da neve? De que maneira se divide o relâmpago e sopra sobre a terra o vento leste? Qual é o pai que criou a chuva e fez nascer as gotas do orvalho? Consegues fazer aparecer as constelações, cada uma na sua altura própria? Conheces as leis que governam o céu e a influência que ele exerce sobre a terra? És tu que caças a presa para a leoa e matas a fome aos leõezinhos? Quem pôs o burro selvagem em liberdade e lhe deu a possibilidade de viver sem barreiras? Achas que o búfalo aceitará estar ao teu serviço ou ir viver no teu curral? És tu que dás a força ao cavalo e cobres o seu pescoço de crinas? É pela tua inteligência que o falcão voa e estende as asas rumo ao sul. Na verdade, no total são mais de 30 perguntas registadas ao longo dos capítulos 38 e 39. Nelas Deus reviu a sua criação e demonstrou o seu senhorio sobre ela. Deus deixou claro a Jó o seu controle sobre o universo, a chuva, as constelações e os animais. E cada um dos casos é descrito com detalhes majestosos. Note bem, Jó exigiu uma resposta de Deus e quando Deus aparece, é Deus quem faz as perguntas. Deus é o único dos discursantes que aparecem no livro de Jó que faz um discurso só com perguntas. Os outros vieram com possíveis respostas para tudo e quando Deus fala, só faz perguntas. Qual será o propósito de Deus com todas estas perguntas? Pense um pouco. Cada uma destas perguntas tem como objetivo lembrar que Jó era um ser finito e de conhecimento muito limitado. Deus mostrou a Jó que Ele é o Senhor do Universo, onipotente e omnisciente, e assim fez com que Jó tivesse consciência de que ele era apenas uma criatura na presença do Deus Criador e Todo-Poderoso. É interessante ver que Deus usa a natureza para afirmar a sua soberania e o seu poder. E nós, muitas vezes quando olhamos a natureza, as obras da sua criação, não conseguimos ver Deus.
Não conseguimos perceber o poder de Deus, a soberania de Deus. Convido-vos a abrir em Romanos 1, no versículo 20, onde podemos ler as palavras do apóstolo Paulo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Através da sua criação, Deus continua a revelar aos homens a sua natureza eterna e o seu poder divino. Vejamos agora ao capítulo 40, os versículos 1 e 2. Vemos que Deus termina esta série de perguntas com uma pergunta direta a Jó. Jó foi desafiado a responder a todas as perguntas que Deus lhe fez. É certo que Deus não precisava de saber as respostas, mas Jó precisava de admitir a sua fraqueza, inferioridade e incapacidade para tentar desvendar a infinitamente de Deus. Tudo o que Jó precisava saber era que a sabedoria de Deus era superior e o seu controle soberano era total. Jó responde ao Senhor. Vejamos o que está registado nos versículos 3 a 5. Na sua primeira resposta a Deus, Jó admite que não conseguia responder às perguntas de Deus. Jó chega à conclusão que todas as suas queixas tinham sido vazias. Não deveria ter achado que Deus era injusto. Assim, finalmente limitou-se a ficar calado. Recorde-se da dinâmica dos outros discursos. Os amigos falavam e Jó respondia. Quando o discurso é com Deus, Jó fica sem palavras. Não tem respostas. Assim como Jó, tantas vezes queremos respostas, não é? Queremos explicações. Queremos saber por que sofremos tanto. Alguém pode explicar? E há momentos em que a única coisa honesta, saudável e humana que se pode fazer é gritar a sua pergunta, bramir, irar-se contra os céus e exigir uma explicação. Mas a verdadeira sabedoria, do tipo que vemos em Jó, do tipo que dura, do tipo que sustenta uma pessoa através do sofrimento, esse tipo de sabedoria sabe quando falar e quando calar. Porque a sua história não acabou. A última palavra ainda não foi dita. E talvez haja muito mais a acontecer do que nós podemos perceber. Então liberte-se de sempre ter que entender porque tudo acontece do jeito que acontece. E que essa liberdade o abra para uma fé mais profunda no Senhor. Para a sabedoria de saber quando dizer: uma vez falei, mas não perseguirei. Nos versículos 6 e 7 do capítulo 40, como se que o primeiro interrogatório não tivesse sido suficiente, o segundo interrogatório de Deus a Jó começou exatamente com as mesmas palavras. A partir do versículo 15 até ao final do capítulo 41, Deus passa a fazer uma série de mais de 30 perguntas relacionadas com dois animais fantásticos da criação de Deus. Duas criaturas poderosas, assustadoras, que encarnavam tudo o que é indomável, incontrolável e aterrorizante neste mundo, mostrando a total incapacidade do homem para dominá-los ou controlá-los, mas por sua vez o total controle e poder de Deus sobre esses animais. O poder e a grandeza destes animais são descritos para mostrar como Deus é ainda mais poderoso. Se a sua obra, aquilo que Deus criou, é tão forte, tão poderoso, quanto mais será o Deus que os criou? Há muita discussão em relação a estes animais, porque a sua descrição é tão fantástica que não cabe em nenhuma criatura que nós conhecemos. Alguns especulam que seriam dinossauros extintos, mas existem outras possibilidades. O behemoth, o animal terrestre, pode ser um hipopótamo, um boi selvagem, e o leviatã, o animal aquático, pode ser um crocodilo. Existem mesmo algumas traduções da Bíblia que registram estes nomes, mas o facto é que a forma como são descritos, não há nenhuma criatura que se encaixe totalmente na descrição. Mas note, quando aparecem estes animais, a questão não são os animais. O debate não é sobre os animais. A questão é mostrar que a criação de Deus é extremamente poderosa e que vai além da própria compreensão humana. O que Deus está a fazer com estas perguntas é desconstruir tudo aquilo que Jó pensava que sabia. O mais fascinante da resposta de Deus é que Jó passa o tempo todo a pedir uma resposta de Deus e Deus faz, no total, cerca de 77 perguntas e não responde, nem de longe, às questões de Jó. Deus nem sequer toca no assunto de Jó. Note que em nenhum momento Jó foi informado sobre a acusação de Satanás e do seu papel no sofrimento dele. As perguntas de Deus servem para Jó perceber a sua pequenez diante do universo.
Se diante do universo que é obra de Deus nós somos insignificantes, quanto mais diante do Criador desse universo. No capítulo 42, nos versículos de 1 a 6, encontramos a resposta de Jó a Deus. Podemos ler juntos? Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Algo fantástico se passou com Jó. O seu grande sofrimento tinha-o finalmente forçado a admitir que não conhecia Deus assim tão bem. Jó confessou que o que sabia de Deus era informação de segunda mão, coisas que ele tinha ouvido. Jó passa agora a ter um conhecimento de Deus que ele não tinha antes. Antes, ele era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal, só que ele só conhecia a Deus de ouvir falar. Mas agora tudo era diferente. Os seus olhos tinham sido abertos. Jó passa a ver Deus com os seus próprios olhos quando ele percebe que tudo aquilo que acha que conhece de Deus não é nada. Não é nada diante do que Deus realmente é. Ele vê o Senhor como nunca acontecera antes e estava pronto para se arrepender no pó e na cinza. O ataque de Satanás tornou-se uma ocasião para uma maior santificação. O que é que pensa da resposta de Jó à revelação de Deus do meio do redemoinho? Pensa um pouco. Talvez ache que Deus deveria ter dado uma explicação concreta sobre o sofrimento humano. Mas pense, a resposta de Jó ensina-nos que, embora não consigamos entender todos os detalhes dos mistérios da vida, podemos confiar no Senhor, submeter-nos a Ele e estar prontos para o conhecer melhor através da experiência da vida. Que verdade sobre Deus aprendeu através de uma adversidade? Pense um pouco. Nos versículos 7 e 8, vemos que após conduzir Jó a uma situação de completa humildade, confiança em Deus e paz com a sua providência, Deus agora começa a tratar com os seus 3 amigos. Ele fala com eles por intermédio de Elifaz, que provavelmente era o líder, o mais velho dentre eles, e também o primeiro que falou com Jó. Deus estava irado com as palavras falsas sobre ele. Particularmente, eles tinham dado falsas explicações sobre o sofrimento de Jó. Esta é uma palavra de aviso para todos aqueles que se apressam a explicar porque coisas más acontecem aos outros. No versículo 9 e 10, vemos que o arrependimento de Jó para com Deus e a sua prontidão em orar pelos seus amigos mostram que ele era um homem mudado, estava mudado espiritualmente, livre de amargura e cheio de bondade de Deus, que agora conhecia mais profundamente. Satanás estava errado. Como resultado do seu sofrimento, Jó não se afastou nem amaldiçoou a Deus, mas tornou-se mais devotado e com uma fé mais profunda no Senhor. O livro termina com uma descrição da restauração da saúde, da riqueza e da família de Jó. Embora possa haver a tentação de pensar que estes versículos provam que uma vida de fé garante riqueza terrena, não é esse o ensinamento. Não esperamos viver vidas sem sofrimento neste mundo. Na verdade, somos ensinados que a nossa devoção a Cristo e vidas vividas segundo os preceitos de Deus podem resultar em perseguições dolorosas. A fidelidade de Jó foi recompensada. O Senhor restituiu toda a sua dor. Esta mesma promessa está de pé para todos os crentes em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer seja nesta vida ou na eternidade, temos a promessa do nosso Deus. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e nos dará um último estado muito superior ao primeiro. Deus abençoa a última parte da vida de Jó mais ainda do que a primeira. Esta declaração lembra-nos, como cristãos, que não importa o que passemos nesta vida, o futuro com Deus será sempre melhor do que o passado. Em Cristo, o melhor ainda está para vir. Termino propondo algumas orientações para a aplicação prática do que estudamos e meditamos nesta lição. Como colocará em prática, esta semana, o que aprendeu na Palavra de Deus sobre submeter-se ao Senhor? Confie que Deus quer que o conheça a Ele e à sua vontade. Submeta-se humildemente à soberania de Deus.
mesmo quando não consiga explicar os seus métodos. Esteja pronto a interceder por outros que o Senhor queira ensinar. Confie plenamente no Senhor para suprir as suas necessidades em todas as circunstâncias. Chegamos ao fim. Para mim foi um prazer e uma alegria ter preparado estes estudos para cada um de vocês. Estou muito grata ao nosso Deus pelo privilégio que me foi dado de poder partilhar e estudar a sua palavra com cada um de vocês. Ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Relembro que as 7 lições desta série baseada no livro de Jó ficarão disponíveis no canal Bíblia em Casa e assim poderá ver ou rever cada lição e também compartilhar com outros irmãos. Obrigada por ter assistido até ao fim. Que o nosso Deus o abençoe e o proteja. Até para a semana.